Tem 32 de crente só, né, Eliezer? Quando o Eliezer nasceu, eu tinha 26 anos. Eu era jovem ainda, de 26 anos, né? Pensou quando ele nasceu. Agora você sabe quantos anos eu tenho, né? Então, irmãos, a vida passa. A vida termina logo aqui nessa terra. Por isso que o sábio Salomão, ele entendeu que tudo é vaidade. Nós temos que aprender a viver melhor aqui nessa terra, irmãos. Nós temos que ser mais unidos, amar de verdade uns aos outros, amar de verdade as pessoas. Sabe que é uma responsabilidade nossa de cuidar daquelas pessoas que Deus colocou perto da gente? Sabia, Jorge? Tem pessoas que Deus coloca perto de você. Não é você que escolhe elas, Deus coloca junto de você. Pessoas que precisam de algo de Deus que você tem. Como Deus tem falado isso comigo, irmão, assim, sobre isso. Deus coloca, irmã Cristiane, pessoas perto de você, onde você trabalha, onde quer que você esteja, para elas receber algo de Deus que você também tem. É assim com todos nós aqui, irmãos. Tem pessoas que Deus coloca junto de nós, para que elas também possam ser abençoadas através de nossas vidas. Mas muitas vezes passamos desapercebidos e não entendemos isso. Conversamos outras coisas, conversamos tantas outras coisas. E talvez o que Deus quer que a gente faça, nós não fazemos, né? Então, irmãos, a vida aqui é passageira, sim. Ela termina rápido. Mesmo que vivamos 100 anos, passa rápido. Passa rápido. E nós temos que ficar atentos quanto a isso. Viver melhor com a família. Posso ouvir um amém? Amar mais uns aos outros, irmão. Sabe? Amar mais a esposa, marido, nós, né? Dar mais atenção devida a elas. Ter paciência de ouvir elas. Né? E a esposa também com o marido, né, os pais com os filhos. Hoje se comemora o Dia dos Pais, né? É tanta coisa, né? Ô, papai, te amo, muitas vezes, né? Mas eu garanto para você que tem pais que ficam felizes porque sabe que o filho está falando a verdade. Quando ele dá um feliz Dia dos Pais e fala que ama, o pai sabe, não, meu filho me ama. Isso é ótimo, né, irmão? Mas infelizmente tem muitas falsidades nesses dias de hoje, irmão. São filhos que muitas vezes não dão moral para os pais nada, desconsidera. E de repente, nesse dia, passa uma mensagem, fala alguma coisa, vai almoçar na casa do pai. Né, que isso não vem acontecer com a gente. Que todos os dias seja o dia dos nossos pais. Sabe, dias onde nós iremos amar eles de coração de verdade. Amém, queridos? Tem um ditado aí que eu acho muito certo: família unida jamais serão vencidas. Né? Ter união, ter amor verdadeiro com as pessoas que Deus coloca em volta de nós, irmãos. Recebe essa palavra, viu? Deus coloca talvez pessoas tranqueiras junto de você, mas para que elas possam deixar de ser tranqueiras e se tornar um homem ou uma mulher de Deus. Amém? Fala assim: na minha vida tem uma unção de Deus que muda a vida das pessoas. Sabe, uma unção em nós que quebra todo jugo. Uma unção de Deus em nossas vidas que quebra todo jugo. Não interessa o jugo que está prendendo as pessoas, mas a unção que há em nós, que o Senhor nos deu. Quando nós liberamos uma palavra, quando nós falamos algo a respeito de alguém, sabe, essa palavra tão ungida que sai de nós, que quebra todo o jugo do inferno. Palavra profética que nós liberamos, sua vida vai mudar. Você vai ser um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Essa luta que você está passando acabou agora, em nome de Jesus. As portas vão se abrir para você. Essa unção que está em nós, irmãos, para profetizar na vida das pessoas e mudar a história delas. E parar de colocar a culpa nas pessoas. Irmãos, nós temos que amar os nossos inimigos.
creio que aqui ninguém tem inimigo aqui, mas mesmo se tivesse, nós temos a obrigação que Deus nos exige, que nós venhamos a amar os nossos inimigos, hein? Orar por eles. É isso que Deus quer de nós como igreja, irmãos. Deus nos escolheram. Todos nós aqui somos escolhidos do Deus Altíssimo. E nós temos uma missão: libertar os cativos, amar as pessoas, trazer as pessoas para junto de Deus, trazer as pessoas para esse lugar que nós estamos, que é na presença de Deus. Amém? Nós já habitamos no céu, sabe, irmãos? O reino de Deus está em nós. Nós estamos vivendo o céu na terra. Eu só vou subir se eu estiver no céu aqui na terra. Então, queridos, recebe essa palavra. Não vou ser eu o pregador hoje, mas o Espírito Santo me incomodou de falar para vocês isso. Não vamos perder mais tempo. Não vamos perder mais tempo. Vamos ser verdadeiros, sem bajulação. Irmão, nós não precisamos ser bajulados, para dizer, né, fulano me ama. Não, não é isso não. É pelas nossas atitudes. Pelo jeito de eu tratar o irmão Luiz, ele vai saber, o pastor me ama. Eu preciso ficar, ô Luiz, te amo, eu te amo, ô Luiz, eu não preciso disso, através da nossa atitude, através de sermos um de fato, irmão. Sabe, é que essa unção vai fluir. Jesus orou por nós, sabia? Que nós fôssemos um, como Ele é um com o Pai. Ser um é você não desejar nada de ruim para ninguém, irmão. Ser um é você trocar os lados. E se fosse fulano, se eu estivesse passando o que meu irmão está passando? A gente chorar se for preciso e sorrir também quando está sorrindo. Ser um é compartilhar, ficar feliz com a bênção do irmão. E eu fico pensando aqui hoje, começando com a Genia, nessa pandemia aqui, irmão, os irmãos estão todos prosperando. Esse é o nosso Deus. Sabe? A gente vê a prosperidade na vida dos irmãos. Eu fico maravilhado, irmãos. Eu fico maravilhado com isso. Na hora que eu pensei, meu Deus, muita gente clamando, muita gente talvez passando necessidades, né, por falta de trabalho, muitas coisas, mas a gente vê prosperidade na vida dos irmãos. Irmãos, em época de pandemia, comprando carro novo, sabe, comprando as coisas, você vê a prosperidade na vida dos irmãos. Isso é bênção de Deus, sabe, irmãos? Porque não depende o estado que nós estamos vivendo, a estação que nós estamos vivendo. Sabe, o mais importante é que nós temos um Deus que cuida de nós. Deus nos abençoe em qualquer lugar que nós estivermos, irmão. Deus levou meu irmão, o Antônio, vocês conhecem ele, lá para Carlândia. Hoje Carlândia melhorou muito. Mas quando meu irmão mudou para Carlândia, irmão, os irmãos mais antigos, nós fazíamos culto lá, sabe? Furacado. Pensa num lugarzinho ruim, que ninguém dava nada para aquele lugar. Deus levou meu irmão para lá e prosperou lá naquele lugar. Então não é o lugar, irmão, sabe, que vai modificar nossas vidas. Não é você mudar para Goiânia, para Brasília, para os Estados Unidos, não é isso não. Sabe, o importante é você estar na brecha, para que Deus possa te abençoar. A palavra tem que ser prioridade para nós, a palavra de Deus. Amém, queridos? E eu gostaria de orar antes da palavra. Gostaria que todos colocassem de pé, irmão. Eu vou abençoar todos vocês hoje em nome de Jesus. Eu vou liberar bênçãos de Deus. Amém? Bênçãos de Deus na sua vida, na sua família. Sabe, mas pastor, lá em casa está tudo abençoado. Mas pode ser melhor ainda, irmão. A bênção pode ser maior ainda, amém? A unção pode ser dobrada, glória a Deus. Deus quer te dar mais da presença dEle. Deus quer ungir você mais, uma unção mais forte. Sabe aquela unção que vai quebrar todo o jugo de uma vez? Aquela unção que vai contagiar as pessoas que estão em volta de ti. Uma unção tão especial, irmão, que vai granjear vidas para o reino de Deus. Uma unção que quando você liberar uma palavra, a vida da pessoa vai mudar para melhor. Quando você determinar algo, quando você profetizar algo, entendeu, queridos? Essa palavra vai produzir efeito e vai transformar a vida das pessoas. E o
o nome do nosso Deus será glorificado através dessa igreja, através das nossas vidas. Levante as tuas mãos. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos. E eu sei que o Senhor tem mais para nós, papai. Eu sei que tudo vem do Senhor para nossas mãos. Nós reconhecemos aqui como igreja do Senhor, que as bênçãos que recebemos, vêm direto de Ti para nós, Pai. Meu Deus, e sabemos que ninguém pode impedir as bênçãos do Senhor nessas vidas. Pai, não tem estação, Pai, que vai mudar, que vai nos colocar para baixo. O Senhor nos abençoa. Sempre a bonança do Senhor virá sobre nós. O suprimento do Senhor virá em nossas vidas. Pai, o teu povo estava no deserto, ali não tinha chuva. Ali planta nenhuma, Pai, ia frutificar no deserto. Ali faltava água para eles beber, Pai. Era impossível eles viver naquele deserto 40 anos ali. Pai, com os olhos naturais para a gente ver. Mas, meu Deus, nós sabemos à luz da Tua palavra, que mesmo naquele deserto, naquele calorão, naquele frio à noite, o Senhor cuidou deles. O Senhor, Pai, abençoou eles. O Senhor mandou cair o maná do céu para eles. Pai, o Senhor mandou cordonizes para alimentar eles. O Senhor tapou o sol, Pai, com a Tua nuvem. O Senhor fez sair água da rocha para eles beberem. Pai, o Senhor é um Deus provedor. E o Senhor continua o mesmo até hoje. E nós servimos a Ti, Pai. A Ti, como eles serviram naquela época. Por isso, meu Deus, a nossa confiança está no Senhor. E nós sabemos que para o Senhor nada é impossível. Querendo o Senhor nos abençoar, quem, Pai, poderá te impedir? Meu Deus, nós descansamos em Ti as nossas vidas. E agora, meu Deus, eu te peço uma unção mais forte sobre essa igreja, sobre cada irmão, cada família representada. Meu Deus, o Senhor libera uma unção dobrada sobre nós. Meu Deus, uma unção, meu Deus, que vai animar todos, que venha colocar todos de pé, animados. Meu Deus, que Satanás seja envergonhados em nome de Jesus. Que todos sejam de fato livres, ó Deus, livres para granjear pessoas para o Teu reino. Meu Deus, em o nome de Jesus, meu irmão, recebe essa unção na tua vida, uma unção poderosa do Deus vivo. Recebe na tua vida agora uma unção de alegria, uma unção de paz, uma unção de prosperidade, uma unção de compreensão maior da palavra de Deus, de revelação maior da palavra de Deus na sua vida. Recebe essa unção para ganhar almas, para ganhar sua família para Jesus, uma unção para ganhar seus vizinhos para Jesus, seus colegas de trabalho. Recebe essa unção de Deus. Deus está liberando essa unção, irmão. Ele falou para mim que ia liberar uma unção especial nessa noite. Então recebe essa unção. É para você mesmo, irmão. É para você, irmã. Essa unção que vai mudar a sua vida para bem melhor. Que outras pessoas vão também ser abençoadas através de você. Em o nome de Jesus. Levante as tuas mãos e fala: eu recebo essa unção, Deus. Eu preciso da tua presença em minha vida. Em nome de Jesus. Vamos dar um aplauso ao Senhor bem forte. Te adoramos, Jesus. Te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Para Ti, Jesus. Para Ti. Irmãos, recebe a cura do Senhor. Recebe a cura do Senhor. Seja curado agora em nome de Jesus. Usa a tua fé. Sabe, coloca a tua fé em ação e receba a cura. Não interessa o que está doendo no seu corpo, se é coluna, se é no braço, se é na cabeça, se é na nuca, não interessa, é uma cura física que o Senhor vai fazer agora. Recebe agora em nome de Jesus. Toma posse e fala assim: eu creio, pastor, eu creio nesse Deus poderoso, eu creio que Jesus já levou sobre Ele todas as nossas enfermidades, eu creio no poder de Deus, e eu tomo posse da minha cura. Você toma posse? Então recebe agora mesmo, irmão. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado da diabetes, né? Talvez a diabetes está um pouco alto, assim, tá, né? Talvez você está um pouco com muito açúcar no sangue. Isso vai sair em nome de Jesus. Receba a cura agora. Essa coluna é curada em nome de Jesus. A pressão também vai normalizar em nome de Jesus. Receba a tua cura mesmo, irmão. Toma posse. Jesus te dá saúde agora. Recebe pela fé sua cura. Amém? Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Fala assim: eu recebo a minha cura em o nome de Jesus. Vamos aplaudir de novo, Senhor Jesus.
Amém, irmãos? Eu queria que você colocasse de pé mais um pouquinho. Eu sei que tem alguns que já sentou. Vamos orar? Peço agora que o Senhor me use agora nesse momento, como Ele tem usado os irmãos desde o início desse culto. Amém? Quero que você ore por mim. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito desde o início desse culto. Pai amado, no nome de Jesus, eu me coloco agora na Tua presença, Senhor, como instrumento. Que o Senhor me use nesse momento, ó Pai, como um profeta, como um transmissor da Tua palavra, no nome de Jesus. Que a Tua presença continue, permaneça sendo real aqui no nosso meio, no nome de Jesus. E que o propósito da Tua vontade aconteça aqui nessa noite. Que nós, com as nossas falhas, com as nossas fraquezas, não venhamos conseguir atrapalhar o Teu agir aqui nessa noite. No nome de Jesus, eu entrego todas as coisas debaixo da Tua vontade, debaixo do Teu controle. No nome de Jesus, Senhor, que o Senhor me use aqui como um profeta, no nome de Jesus. Amém? Agora você vai aplaudir o Senhor Jesus bem forte aí, irmão. Glória a Deus. Agora você vai dar um sorrisinho de máscara para esse irmão que está do outro lado e pode sentar, irmão. Como é que ri de máscara, irmão? Aleluia. É só com os olhos. A alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Amém? Eliezer disse algo, meu pai usou Eliezer como exemplo, eu vou usar também. Eliezer disse algo aqui que eu achei interessante. O que nós não podemos perder é a presença de Deus em nossas vidas. O que eu e você, nós não podemos jamais, irmão, perder, é a presença de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus. Um homem ou uma mulher sem a presença de Deus, irmão, ele não consegue vencer nada. Quantos aqui entenderam essa palavra? Com a sua força, com a sua força do braço, com a sua disposição, com o seu conhecimento, com a sua sabedoria, com a sua juventude, com a sua influência, com tudo que você tiver. Mas se você não tiver a presença de Deus na sua vida, como companhia, como permanência, você está perdendo teu tempo. Talvez a pessoa do teu lado, ela não tem o conhecimento que você tem, ela não tem a capacidade que você tem, ela não tem o estudo que você tem, ela não tem as faculdades que você tem. Mas se a presença de Deus for sobre a vida dela, ela prospera, ela caminha, ela não para, irmão. Quantos podem dar glória a Deus? Irmão, mesmo de máscara, eu quero todo mundo glorificando o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, porque eu creio no meu coração que a presença de Jesus é real aqui. Porque quantos vieram aqui para louvar e adorar o nome dEle? Glória a Deus. Deixa eu te falar algo. Você não pode perder a presença de Deus na tua vida. Não pode, irmão. E como que eu atraio a presença de Deus para a minha vida? Tem muito álcool aqui, viu? Você sabe como que eu atraio a presença de Deus para a minha vida? É quando, irmãos, eu ouço os seus ensinamentos, é quando eu tenho interesse em aprender qual é a vontade de Deus para a minha vida, e quando eu obedeço à vontade dEle. Quando você toma uma decisão na tua vida de obedecer a Deus, de querer Ele em primeiro lugar na tua vida, o Senhor nosso Deus tem que ser prioridade em nossas vidas. As bênçãos, as coisas, o trabalho, a família, o dinheiro, isso não pode tomar o primeiro lugar na minha vida e nem na tua vida, irmão. Quantos podem dar glória a Deus? O primeiro lugar na minha vida e na tua vida tem que ser em fazer a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Qual que é a vontade de Deus para a tua vida? Você sabe? Quantos aqui sabem? Você sabe aonde que nós temos que caminhar, irmão? É no centro da vontade dEle.
Talvez você está caminhando num lugar que não está dando muito certo. É porque essa não é talvez a vontade de Deus para a tua vida. Essa é a tua vontade. Uma coisa é quando nós fazemos a nossa vontade, a outra coisa é quando nós cumprimos o propósito de Deus nas nossas vidas aqui na terra. E deixa eu te falar, foi dito aqui também hoje que a vida é algo que passa muito rápido. Foi dito sobre Salomão, que Salomão concluiu a sua vida, a sua jornada, e disse que tudo era vaidade. Mas você não pode se esquecer que Deus te trouxe aqui na face da terra, porque tem um propósito a realizar na tua vida e através da sua vida, irmão. Você não pode esconder o talento que Deus te deu. Quantos aqui são pessoas cheias de talento? Glória a Deus. Eu vou esconder, eu só tenho um talento, eu vou esconder esse talento e vou esperar o meu Senhor voltar para devolver para ele. Esse servo foi chamado de servo o quê? Inútil. Nós precisamos descobrir qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, irmãos, e caminhar segundo a vontade dele. Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia, eu preparei tanta coisa para ler, ainda bem que o relógio ainda está cedo. No livro de Gênesis, capítulo 37. Glória a Deus. Reginaldo, nós estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Você que está assistindo aí pelo YouTube, você que está ouvindo, participando conosco desse momento de louvor e adoração ao nosso Deus, você não pode perder a presença de Deus aí na tua casa. Eu não sei, talvez você está assistindo essa palavra agora, você está passando por algumas lutas, algumas dificuldades, tem pessoas que talvez estão até tristes nesse momento. Foi dito aqui sobre suicídio no começo desse culto. Talvez você está aí assistindo, seu coração está tão triste, tão cheio de amargura, que em alguns momentos você já pensou até em tirar a tua própria vida. Mas o Senhor separou esse momento porque Ele ama você e Ele quer transformar a tua vida. No nome de Jesus, eu declaro a presença de Deus aí na tua vida. No nome de Jesus. Quando você tomar uma decisão na tua vida de convidar Jesus para fazer parte da tua casa, da tua família, do teu casamento, as coisas aí vão mudar. O que você precisa na tua vida não é de mais coisas, o que você precisa na tua vida é de Jesus Cristo. Jesus é o único que pode trazer a paz que você tanto busca. Jesus é o único que pode preencher esse vazio que está dentro de você. Então continue conosco até o final desse culto. Em nome de Jesus, que você seja abençoado, você e tua casa. Amém? Livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 1. Diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Eu fico pensando, eu estava lendo esse texto hoje à tarde lá em casa, eu achei interessante, eu até grifei aqui na minha Bíblia, e trazia más notícias deles a seu pai. Aí você pensa, então José era fofoqueiro, porque ele trazia as más notícias. Mas espera lá, por que ele trazia as más notícias? É porque havia más notícias. Porque a conduta de seus irmãos não era uma conduta correta. Porque se ele levava para o pai que os irmãos estavam fazendo alguma coisa de errado, é porque tinha algo errado. Quanto estão entendendo? Amém? Ora, Israel amava mais a José, e a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, o odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Estavam implicados com José. Os irmãos de José tomaram birra dele. O pai, como teve ele assim mais velho, tinha
talvez por ser mais velho, uma paciência, uma sabedoria, era mais manso, fazia mais coisas para José. Era o filho da velhice. E como José era o transmissor, trazia tudo que acontecia ali, ele trazia. Os irmãos dele pegaram uma birra. Eu não tenho irmãos aqui, quantos tem irmão? Você tem irmãos aí? Eu fico vendo meus meninos, cara. Hoje eu até perguntei para o Rones aqui, por que irmão briga? Porque eu não tenho irmão. Eu acho que se eu tivesse um irmão, será que eu brigava também? Será que nós brigávamos, Adriano? Porque você também não tem igual eu. Porque eu fico pensando, e parece que a alegria do irmão é quando vê o outro enfesado. Por coisa à toa, está lá quietinho, mas o irmão vai lá e... Então os irmãos, filhos do mesmo pai, não era para estar todo mundo em harmonia. Mas não foi assim. Eles, por inveja de José, por ter o amor, por ter a preferência do pai, eles não conseguiam nem conversar pacificamente com ele. Versículo 5. Teve José um sonho. Fala comigo, José teve um sonho. E o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Pois lhe disse, rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Versículo 9. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Versículo 10. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-vos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Versículo 12. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José, não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José, eis-me aqui. José estava sempre pronto para obedecer o pai, irmão. A gente não entende porque certas pessoas se dão bem na vida, a gente não entende porque certas pessoas saem melhor. A gente não entende como que essa pessoa chegou lá. É porque ela pagou um preço, irmão. José, você acha que, todos aqui já conhecem esse texto, eu vou até talhar um pouco. Você acha que Deus colocou José, aonde ele colocou, como o segundo homem mais importante do Egito? Naquela época, como estava a fome, como o segundo homem talvez mais importante do mundo. Porque o alimento estava lá no Egito. Você acha que Deus colocou José ali, por acaso? É porque o coração de José agradou a Deus. É porque as atitudes de José agradou a Deus. Você quer ser bem sucedido na sua vida? Você quer ser bem sucedido naquilo que você vai fazer? Você quer ser exaltado? Agrade o coração de Deus. Com as suas atitudes, com a sua verdade, com a sua vida. Não para que os outros vejam, não. Você não precisa ser visto pelas pessoas, você precisa ser visto por Deus. Em Salmos capítulo 37, Salmos 37, versículo 4, se eu não me engano. Agrada-te do Senhor, e Ele, irmãos? Qual que é o segredo de você ter um coração satisfeito e de você ser satisfeito por Deus? É agradar a Ele. Quando Jacó chama José e fala assim, seus irmãos estão lá, eu quero que você vai. Eu achei interessante, toda vez que eu vejo assim, esses homens de Deus que tiveram a história, sempre quando falam com ele, eis-me aqui.
Eles são prontos. Eis-me aqui. É como Davi. Davi foi ungido a rei de Israel. Um dos textos que eu mais gosto da Bíblia. Davi lá no campo. Irmão, quem que estava vendo Davi lá no meio do mato? O cara morava lá no meio do deserto, cuidando de ovelha, irmão. Ninguém via aquele cara, ninguém via aquele menino. Se você fosse dar um futuro para Davi, o que ele podia ser? Mesma coisa do pai dele, casar, ter filhos, criar ovelhas. Pastor de ovelhas. Mas Deus, fala comigo, Deus agradou das atitudes dele. E quando Deus agrada de você, irmão, quando Deus agrada das suas atitudes, irmão, pode levantar pessoas contra você, pode vir o que vier, mas Ele te exalta, irmão. Mas pode dar glória a Deus. Davi lá no campo. Daí você pensa, por que Deus resolveu colocar Davi como rei? Por que Deus tomou essa decisão? Davi, lá no campo, ele adorava, ele era um adorador, o coração de Davi era um coração puro, verdadeiro, né? Mas Davi era obediente. O que aconteceu quando veio o leão para comer a ovelha do pai dele? Ele enfrentou e matou. Davi era corajoso. O Senhor não escolhe pessoas medrosas, covardes, irmão. Davi foi corajoso, ele enfrentou o leão, ele enfrentou o urso. Davi não falou isso? Teu servo, quando o urso ou o leão veio para pegar a ovelha lá do meu pai, eu enfrentei e matei. Daí você pensa, as coisas são de graça. Fulano, para ele tudo dá certo, fulano conseguiu, Deus abençoou o fulano, mas as atitudes do fulano você não consegue ver. É isso que nós temos que tomar para a minha vida, irmão, para a sua vida. Eu quero que você saia desse culto hoje, eu quero que você que está assistindo aí na tua casa, eu quero que você enche o teu coração de fé, e entenda, nós somos sim, mais do que vencedores em Cristo Jesus, amém? Quantos aqui são mais que vencedores? Em Cristo Jesus, nós somos sim, irmãos, mas nós temos que aprender com esses homens e mulheres que serviram a Deus nas suas atitudes, não faziam para serviço do homem, não faziam não pensando somente no reconhecimento do homem, eles estavam um pouco se lixando, eles queriam agradar o coração de Deus, porque eles entenderam que quem exalta é Deus. Meu pai disse aqui que mesmo em tempo de pandemia, ele está feliz, os irmãos estão prosperando. Quem está fazendo isso, irmão? É Deus. É Deus que está prosperando você. Não se esqueça disso. Não é mérito seu. Não é porque você é o melhor do mundo. Não, é a presença de Deus na sua vida. Então, irmãos, atraia mais ainda a presença de Deus para a tua vida. Glória a Deus. Esse é o segredo, irmão. Versículo 14. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traz-me notícias. Assim enviou do vale Hebron, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo caminho, e lhe perguntou: o que procuras? Versículo 16, respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Versículo 17, disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. Deixa eu te falar outra coisa. Quando ele chegou naquele lugar, que não achou os irmãos, não procurou, não achei. Acha o cara lá, o cara fala assim, isso disse que ia para Dotã. Dotã devia ser longe para caramba de onde eles estavam. Certeza. Se fosse alguém preguiçoso, o que eles fariam? Se fosse um preguiçoso, no caso de José, voltava para trás, irmão. Ele não ia seguir adiante dentro daquilo que o pai tinha falado. Sabe o que eu aprendo com isso? Gente preguiçosa não prospera, gente preguiçosa não consegue seus objetivos, irmão. Você não pode ser preguiçoso. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço, irmão. Não existe sucesso
sem a presença de Deus. E não existe sucesso sem esforço. Fala para o irmão que está outro, irmão, esforce, irmão. Tenha preguiça não. Pensou se José, eu fico pensando, porque, para resumir o texto, Deus que deu aquele sonho para José. Deus viu em José o homem certo para a função certa, que era ser um segundo homem do Egito. Deus viu em José a capacidade de gerenciar um tempo de crise. Porque Deus viu isso em José. José era só um menino, mas Deus olhava aquele menino e via ele como alguém importante. Não despreze ninguém, irmão. Você não conhece. Deus conhece. Quando Deus olhou para José, Ele não viu um menino do papai. Ele não viu, esse aí é o preferido do pai. Não, Ele viu alguém que poderia tirar o mundo da crise. Foi isso ou não foi isso que aconteceu? Hã? Mas daí, se José chegasse lá, rapaz, eles estavam aqui. Mas eles foram lá para Dotã, escutei eles falando que eles iam para Dotã. Daí ele perguntasse assim, mas e aí, eles estavam bem? Você lembra quantos que eles eram? Não, tantos. Então meus irmãos estão todos vivos, né? É o tanto de gente. As ovelhas, eles reclamaram alguma coisa? Alguém tinha machucado? Não, eles estavam bem, tudo beleza. Então tá bom, meu pai mandou querer saber notícias. Eu já recebi a notícia, eu vou voltar para casa. O que teria acontecido, irmão? Tinha perdido a bênção. Se Deus te deu uma palavra, vai até o fim, irmão. Fala para o irmão do outro lado. De máscara, ele vai ouvir. Essa máscara é um problema, né? Se Deus te deu uma palavra, vai até o fim. Quantos recebem? Daí o que ele acontece com José? José vai atrás deles, para Dotã. Vocês estão em Dotã? Então eu tenho que ver com meus olhos. Meu pai falou para mim ver como é que eles estão, então eu tenho que ver. Eu não vou acreditar porque os outros estão falando. Sou eu que tenho que ver. A palavra é para mim. Sou eu que tenho que fazer. Glória a Deus. Versículo 18. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Você acha que as coisas são fáceis? Você acha, irmão? Você acha que cumprir o propósito de Deus na terra, você acha que é tudo fácil? Você acha que não vai ter perseguição? Eu não estou falando perseguição de fora, não, estou falando perseguição de dentro da sua casa. Você acha que não vai ter, irmão? Mas, agora volta aquele versículo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até a perseguição das pessoas de dentro da tua casa estão te levando para aquele lugar que Deus planejou e sonhou e preparou para você. Vamos para dar glória a Deus. Porque se não fosse por esse sentimento de inveja dos irmãos, se não fosse pela atitude de conspirar contra ele para tirar a sua vida, que se eles não tivessem jogado José dentro daquele buraco, não tivessem tirado José do buraco, não tivessem vendido para os ismaelitas, se José não fosse como escravo para o Egito, vendido para Potifar, enganado pela mulher, preso, ele não teria se tornado quem ele se tornou. Quanto está entendendo? Então deixa eu te falar, o processo muitas das vezes não é fácil, mas compensa. Se essa é a vontade de Deus para a minha vida, compensa. Quanto pode dar glória a Deus? E dizia um ao outro, vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. E diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-os das mãos dele e disse, não lhe tiremos a vida. Versículo 22, também lhe disse Rúben, não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele,
Isto disse para o livrar deles, a fim de restituir ao pai. A intenção de Rube era que depois jogasse na cisterna, depois ele voltava, tirava o irmão, devolvia lá para o pai. A intenção de Rube era boa. Também lhe disse Rube, não derramei sangue, lançai-o na cisterna. Versículo 22 ainda. Na cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de restituir ao pai. Mas logo que chegou José e seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o lançaram na cisterna, vazia e sem água. Ora, sentando-se para comer pão, irmão, os caras jogou o irmão dentro da cisterna e foi comer pão, cara. Você acha que o mundo hoje está mal? A maldade do coração do homem é toda a vida. Desde quando Caim decidiu matar o próprio irmão. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromáticos, bálsamos e mirra, que levavam para o Egito. Deixa eu te falar algo, você acha que foi coincidência? Eles jogam José dentro do poço, vão lanchar e de repente aparece uma caravana de ismaelitas que estão indo para o Egito. Para onde que Deus queria mandar José? Para onde, irmão? Para o Egito. Aqueles homens podiam estar voltando do Egito, não, mas quando o plano de Deus é para acontecer na vida de alguém, não interessa, irmão. Ele se cumpre. Oh, deixa eu te falar algo, não preocupa não, irmão. A única coisa que você tem que fazer é continuar agradando o coração de Deus. Não force nada. Não force, não engane, não tente passar por cima. Não force nada, irmão. Para que as coisas aconteçam na tua vida, para que a vontade de Deus seja feita na tua vida, você não precisa forçar para que aquilo aconteça. O que você tem que fazer é se esforçar. Existe uma diferença entre forçar aquilo e do que se esforçar. Se esforçar é você continuar agradando o coração de Deus. Se esforçar é entender cada etapa do processo de Deus na sua vida, sem reclamar, sem murmurar, com a cabeça erguida. Quantos podem dar glória a Deus? Onde eu parei? Está me ajudando, hein, Zé? Você é de Deus, irmão. Então disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão, é nossa carne. Deixa eu te falar algo. Parece aqui que o irmão está fazendo algo ruim, né? Que é vender o irmão. Mas, sem saber, ele estava ajudando que o propósito de Deus se cumprisse na vida do irmão dele. Eu ouvi algo, uma pregação do pastor Luiz Hermínio uma vez, e eu não esqueço, que Judas, Jesus chamou de amigo. E Pedro, ele expulsou o demônio, não foi? Então, quem te leva para o propósito, quem te leva para dentro do propósito de Deus para a tua vida, que é o teu amigo verdadeiro. Naquele momento, Judas estava traindo Jesus, não estava? Mas aquela era a vontade de Deus, era o plano de Deus. Jesus tinha que morrer naquela cruz. Então Judas foi só um instrumento. Irmãos, se Judas se arrependesse, se Judas, nossa, o que eu fiz? E em vez de ir lá amarrar a corda no pescoço, fosse lá para os pés da cruz, talvez ele teria sido morto, os soldados o matavam, as pessoas iam o matar, mas ele estaria hoje lá no céu, irmão. O problema é que Judas escolheu o lado errado, ele achou que não tinha mais saída para ele. O irmão aqui vendeu ele para o Egito. Para a gente ver, parece ser coisa como escravo aqui para os ismaelitas, mas
Essa era a vontade de Deus. Tem coisas ruins que acontecem na minha vida e na sua vida que você talvez não entende, irmão. Só não murmura. Hoje você não está entendendo por que está acontecendo isso comigo hoje. É Deus preparando você talvez, porque Ele tem um lugar mais alto para te colocar. Os homens do grande Deus, para não falar os grandes homens de Deus, mas os homens do grande Deus, esses homens que se destacaram pelo mundo, que são reconhecidos pelo que Deus fez através da vida deles, são homens, irmãos, que tiveram talvez experiências terríveis em suas vidas. Que você olha eles hoje e pensa, esses caras são os caras, mas se você sentar para conversar com eles, vocês vão ver que a trajetória de vida deles foram sofridas. Talvez tiveram experiências com drogas, talvez já foram abusados sexualmente, talvez já foram traídos, já foram abandonados, foram órfãos de pais e mães. Essas pessoas têm uma história sofrida e não sei, Deus permite que isso aconteça, irmãos, para gerar algo ali dentro ali que serve para abençoar pessoas, irmãos, pelo mundo afora. Pessoas que não têm experiências com Deus, pessoas que não tiveram experiências verdadeiras com Deus, parece que falta verdade na hora de se comunicar. E José estava num processo, amém? Qual o versículo, José? 27. Vinde, vendemo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão, é nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram. E o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Estes levaram José para o propósito de Deus na vida dele. Versículo 39. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou suas vestes e voltando a seus irmãos disse, não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram o bode, molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas. Fizeram-na levar a seu pai, e lhe disseram, achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica de meu filho, um animal selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado. Versículo 34, então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Passa o versículo, capítulo 39 aí. Eu acho interessante, irmãos, que quem comprou José foi Potifar. Potifar. Quem era Potifar? Potifar era um oficial da guarda de Faraó. Por que não foi outro que comprou? Você já parou para pensar? Por que José não foi vendido ali para outro? Garanta você que tinha muitos ali de posse. Mas quando o plano de Deus tem que se cumprir, ele tem as maneiras corretas de acontecer as coisas. Você sabe por que foi Potifar que comprou? O comandante ali, o chefe da guarda? Porque para que quando José fosse preso, ele tinha que ser encaminhado para a prisão certa. Porque a prisão que José, eu estava lendo, a prisão que José foi encaminhada, era a prisão que os presos do rei ali, aquelas pessoas que eram encaminhadas para lá. José, quando a mulher de Potifar mente a respeito do que ele tinha feito, fala que ele tinha tentado ficar com ela à força, José foi encaminhado para o mesmo lugar que os presos ali do palácio iam. Por quê? Porque ele teria que se encontrar com o padeiro e com o copeiro. Ei, você não sabe de nada, irmão. Eu não sei de nada. Nós não podemos murmurar, nós não podemos reclamar, nós temos que simplesmente crer que Deus está no controle de todas as coisas.
Talvez nós que somos pais, nós olhamos nossos filhos e pensamos, esse menino nesse caminho, esse menino está fazendo isso. Ou, Deus tem um plano, descansa, entrega nas mãos dele. Esse menino que você está achando que talvez não vai virar nada, pode se tornar um dos homens mais importantes da face da terra. Não discuta com os processos, não discuta com o propósito de Deus. Deus conhece o passado, presente e futuro. Ele sabe todas as coisas. Daí nós ficamos aí com nossa mente, com nossa visão limitada, olhando o momento. Nós olhamos o momento. Não tem comida hoje, então eu vou morrer de fome. Não, não tem comida hoje. Mas um dia vai estar farta a mesa. Talvez estou passando fome hoje, para que o dia que tenha muito eu saiba agradecer. Estava falando para o Davi, eu gosto de contar as coisas para trás, né? Que eu escuto da minha mãe, que a minha mãe, a Tinicéia não está aqui hoje, né? Eles moraram até em casa de papique, né, mãe? Teve uma fase da vida da minha mãe muito difícil. E isso ajuda hoje a ela dar valor. Aquele momento que ela passou, que meu avô, que minha avó adoeceu, faleceu, tudo. Aquele momento não determinou o futuro da senhora. Aquele momento não foi um decreto sobre a vida da senhora. Aquele momento foi um momento. Para que hoje a senhora chegasse onde a senhora está. A sabedoria que a senhora tem. Quando a senhora abre a boca, a senhora tem autoridade para falar. Então, não julgue as coisas por um momento, irmão. Vamos para dar glória a Deus. Onde eu parei? Eu vou ler até o relógio ali e deixar. 39, capítulo 1, versículo 1. José foi levado ao Egito. Espera só um pouquinho. Aqui não fala que José só não prosperou dentro do poço, né? Só faltou falar assim, e José prosperou dentro do poço. A pessoa se fala que José tinha cavado, tinha saído uma água, ou tinha achado frutas ali, só faltou isso, porque onde esse homem passou, a prosperidade de Deus estava sobre a vida dele, irmão, porque a presença de Deus era real na vida dele. Então o que determina, meu pai disse isso no começo do culto, o que determina não é o lugar, não é a circunstância, não é, irmão, é a presença de Deus na sua vida. Versículo 1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José. Quantos podem dar glória a Deus? Quantos podem falar assim, o Senhor é comigo? Fala, irmão, estufa o peito e fala assim, o Senhor é comigo. Eu atraio a presença de Deus para a minha vida quando eu obedeço os seus ensinamentos. Quando eu me afasto das coisas erradas, quando eu me afasto das coisas ilícitas, quando eu me afasto das coisas impuras, eu atraio a presença de Deus para a minha vida. Quando em vez de eu olhar para a vida do irmão e julgar, eu olho para a minha própria e me julgo, o que eu tenho feito de errado que tem entristecido o Senhor? Porque a maioria dos seres humanos só olham para a vida dos outros. Chegou o momento de nós examinarmos a nós mesmos. Para de achar que você está bom demais e os outros estão ruins. Cuidado para que você não se assuste. Cuidado para que no dia que você se prostrar na presença de Deus, você não escute, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Talvez essa pessoa fraca que você julga, tem sido muito mais verdadeiro na presença de Deus do que você. Nós não podemos julgar ninguém, irmãos. Nós temos que olhar para nós mesmos. Para ceiar não é assim? Examine-se. Fala para o irmão que está lá, irmão, se examine. Examine você. Como está teu coração? Como está você com Deus? Como está a tua vida? O Senhor era com José, e veio a ser homem próspero. Esse é o segredo, irmão. Se o Senhor era com José, José era
próspero. E estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar também era um homem inteligente, porque ele viu que tudo que colocava na mão de José prosperava. Espera lá, eu ponho esse cara para botar galinha para chocar. Os pintinhos nascem tudo, só dá frangão de primeira. Eu ponho esse cara para tomar conta dos porcos, só dá leitão de primeira linha, tipo lá do pastor Vininho. Hã? Potifar foi inteligente, pensou, esse cara tem algo diferente nele. E Potifar prosperava e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Olha, eu acho bom, fiz aí, ó. Tudo que José fazia, daí tem o Senhor com letra maiúscula, não tem na tua Bíblia? O Senhor prosperava. José fazia, mas quem trazia prosperidade era o Senhor. Você faz, mas quem traz a prosperidade é o Senhor. Você faz, vou falar de novo, presta atenção. Você que faz, mas quem traz a prosperidade é o Senhor. É você que faz, irmão, mas a prosperidade quem traz é o Senhor. E o Senhor prosperava em suas mãos. Versículo 4. Logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor, quem abençoou, irmãos? O Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de quem, irmão? Ei! É Deus que abençoa a tua casa. O versículo, agrada-te do Senhor, agrada-te ao Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É o Senhor que traz a bênção aí na tua casa. É o Senhor que traz a bênção aí na tua casa. A prosperidade vai chegar na tua casa quando você tomar uma decisão de buscar a presença do Senhor na tua vida. Esse é o segredo, irmão. Não existe outros segredos. E chega de ler. Daí, o que aconteceu? Daí estava tudo bem, né? José era um cara que obedecia à vontade de Deus. José era alguém que foi escolhido por Deus, que teve um sonho. Aquele sonho lá atrás foi Deus que deu para ele. Estava tudo bem. Estou na casa de alguém importante. Tenho a confiança do meu Senhor, estou comendo do bem e do melhor, que Potifar com certeza estava tratando ele muito bem. Não parou por aqui? Não. Não parou por aqui. Porque só para quando Deus fala que para. Só termina quando Deus fala, agora terminou, agora chegou aonde eu queria chegar. O propósito não era que José vivesse uma vida boa, o propósito era que José trouxesse aquela geração uma vida de sustento, no período de 7 anos de escassez. O Senhor levanta gestores, o Senhor levanta líderes competentes para cada situação, irmão. Glória a Deus. Daí o que aconteceu? Estava tudo bem com José, na casa de Potifar, comandando tudo, Jorge. Era o cara. Tudo prosperando, tudo muito bem. Daí para que a vontade de Deus se cumprisse na vida dele, vem a mulher de Potifar. Daí você pensa, usado pelo capeta na vida dele. Não, irmão. Deus permitiu aquele tudo, porque o plano tinha que acontecer. Tinha que acontecer. Ele tinha que ser preso, ele tinha que conversar com o copeiro, ele tinha que passar por aquele processo. Daí mente que ele tinha tentado ficar com ela à força, segura a blusa dele, e mente, o Senhor acredita, e ele vai preso. Para onde o rei, para onde é rei mesmo, né? Faraó mandava os seus presos. Devia ser um lugar mais especial um pouquinho do que o preso comum, né? Pelo que eu li. Tá. Ele está lá dentro, tranquilo. Chegou lá, os guardas já viram que nele tinha algo diferente, porque alguém que é cheio da presença de Deus realmente tem algo diferente. Quando você está junto com alguém que é cheio de Deus, você percebe que tem algo diferente nele.
é alguém que é gostoso de estar junto, né? Alguém que traz paz, você não tem nhaca, não é? É assim ou não é, irmão? Quando você está com alguém que é de Deus, não é bom? É agradável. E daí eles perceberam algo diferente e foi dando corda para ele lá dentro. E quando é fé, irmão, ele estava no controle de tudo, ele já estava chefiando os outros presos, ele já estava organizando a cela, já estava... A prosperidade chegou com ele. Mudou o lugar, mas a presença de Deus permaneceu, e a bênção permaneceu, e a prosperidade permaneceu. Ele não estava na casa do pai, ele não estava dentro do poço, ele não estava na casa de Potifar, ele estava numa cadeia, mas Deus ainda continuava na vida dele. Que nada, que o Eliezer disse, que nada roube o lugar, que nada roube a presença de Deus na sua vida. Ah, mas eu estou passando por uma luta tão grande, eu não estou... Não interessa. Se eu estou no poço, se eu estou no palácio, Deus é comigo, e eu creio nisso, e vai dar tudo certo. Ele não quebrou nenhum princípio, eu não vejo ele reclamando, eu não vejo ele murmurando, simplesmente eu vejo ele trabalhando com responsabilidade, porque se ele não fosse responsável para exercer aquela função, ele não teria sido exaltado ali, tinha, mãe? Se ele fosse um servo preguiçoso, se ele ficasse só choramingando, o que meus irmãos fizeram comigo? O que adianta eu ser bom, ter sido um bom filho para o meu pai? O que adianta, Deus, eu temer o Senhor? O que adianta, Deus, eu tentar fazer a coisa certa, mas nada prospera na minha vida? Eu fui jogado no poço, eu fui vendido, e papapá, perdia a bênção. Então, irmão, fecha essa matraca, para de falar abobrinha, se põe na brecha, se põe dentro da vontade de Deus. Reconheça o governo de Deus sobre a tua vida. Reconheça o controle de Deus sobre a tua vida. Agora pode não estar tudo bem, mas eu creio, Deus é comigo. Amém? Daí, chega o copeiro e chega o padeiro. Os dois sonharam na noite, tiveram um sonho, e José era especialista em sonho. Ele era um cara especialista, irmão. Daí eles ficam ali perturbados, eles tinham sido colocados na responsabilidade de José. E José viu que eles estavam assim, com um semblante triste, preocupado. E eles contam aquele sonho. E o sonho do copeiro tinha a ver que ele ia voltar depois de 3 dias a servir o rei. Eu vou tentar correr para não enrolar os irmãos aí. E que depois de 3 dias ele ia voltar a servir Faraó. E o padeiro não, 3 dias ele ia ser decapitado. E o que ele disse que ia acontecer, aconteceu. Mas quando ele traz a revelação do sonho do copeiro, ele fala assim para o copeiro: mas se lembre de mim, quando estiver lá na presença de Faraó. Se lembre de mim, quando estiver na presença de Faraó. Ele pecou em falar isso? Não. Ele não pecou em falar isso. Ele simplesmente, irmão, naquele momento eu creio que ele foi guiado por Deus. Daí você pensa, não, então agora o cara vai arrebentar. Não, o copeiro voltou, o padeiro morreu. O copeiro chegou já correndo para Faraó, falou: Faraó, tem um cara lá na prisão, que é cheio da presença de Deus, que tudo prospera na mão dele, que eu tive um sonho. Não, depois de 2 anos. Daí você pensa, parece que Deus está de marcação com ele. Não é, irmão. Deus estava preparando ele. Deus estava amadurecendo ele. Deus estava tratando com José. O tempo só traz, irmãos, experiências para a tua vida. Só trazem mais maturidade para a tua vida. Por que o Leonardo de hoje tem mais ideia do que o Leonardo de antes? Porque tem uma vida, tem uma trajetória, tem coisas que aconteceram, que foram me mudando, me transformando, que foram me mostrando. E isso foi o que aconteceu na vida de José. Mais 2 anos de cadeia, de repente, o Faraó tem um sonho. 7 vacas magras, 7 vacas gordas, depois sai 7 vacas magras, as magras comem as gordas, depois tem os feixes, né? Foi um sonho, não lembro. Só sei que Faraó, estou pensando em agora, né? Que negócio é esse? O copeiro lembrou. Será que o copeiro tinha amnésia? Não, irmão.
Foi Deus que trouxe o esquecimento. Tudo é no tempo e no propósito de Deus nas nossas vidas, amém? De repente o copeiro fala, ó, tem um homem lá na cela, lá preso e tal, que estava aquela vez, o senhor se lembra? O senhor mandou eu para lá, eu fui preso, o senhor mandou prender também o padeiro, e o padeiro o senhor mandou, e o senhor trouxe de volta. Então, nós sonhamos, e esse homem que está lá, ele trouxe a revelação do nosso sonho. Eu garanto para o senhor que, se o senhor contar o sonho para ele, ele vai falar o que é isso aí. Manda chamar. Eu acho interessante que agora chega o propósito de Deus na vida dele, mãe. Porque quando manda chamar, estava lendo hoje à tarde, que José vai, faz a barba, toma um banho, troca de roupa. Agora sim, chegou o que Deus tinha planejado para ele. Ele vem de barbinha rapadinha, cabelinho tudo ajeitado, tudo limpinho, roupinha bem vestida. Faraó conta para ele o que tinha acontecido, e ele revela o sonho, fala de 7 anos de muita fartura, e fala de 7 anos de muita escassez, e que o que tinha que ser feito durante 7 anos de muita fartura, que plantasse, que tirasse tudo, que colhesse tudo que pudesse colher, para que nos 7 anos de crise, de falta, pudesse comer aquele que estava sobrando ali e tal. E eu acho interessante a sabedoria que ele adquiriu com o passar do tempo, que ele vira para Faraó e fala assim, Faraó, escolhe escolhe alguém, escolhe. Garanto a você que se ele fosse soberbo e falar assim, Faraó, eu sou o cara para tomar conta disso aí, ele tinha sido rejeitado. Porque o soberbo, irmão, não vai a lugar nenhum. Quando você pensa que você é alguma coisa, é aí que você não está sendo nada. Porque na Bíblia, toda hora que eu leio aqui, eu só vejo Deus exaltando os humilhados. Eu só vejo Deus pegando aquele que não pensava, não sonhava jamais que ia ser alguma coisa sendo. O cara que estava lá cuidando de ovelha, fedendo esterco, vira rei. Um cara que estava lá bajulado pelo pai, menininho na porta do pai, ganhando presente do pai, perseguido pelos irmãos, vira o segundo homem mais importante, não só do Egito, irmão, porque ele através do que Deus fez na vida dele, colocou ele lá, ele alimentou toda uma geração, todo um povo. Saíram gente de longe para ir buscar mantimento no Egito. Mas ele não foi soberbo, ele falou assim, eu sou o cara, porque eu revelei o sonho, eu sou o cara, Deus é comigo. Pergunta lá, vai lá na casa de Potifar para você ver, quando eu estava lá, o trem prosperou. Você não precisa falar bem de você mesmo, irmão. Não precisa, irmão. Você não precisa bater no peito. Eu sou o cara. Não. Quando você precisa lembrar alguém que você é bom, é porque você não está sendo bom mais. Quando você precisa lembrar alguém que você tem autoridade, é porque você não está tendo autoridade mais. Que você não precisa, quando você tem, você não precisa lembrar ninguém. Porque ele podia muito bem falar, não podia? Falar assim, ó, é o seguinte, e eu sou esse cara porque estava lá na casa de Potifar, pergunta ele para você ver. Fui para a cadeia, vai lá, conversa com seus guardas, para você ver se já teve organizado aquele trem, igual está agora. Não. Ele simplesmente falou assim, rei, Faraó, escolhe alguém para que tome conta. Faraó olha para ele naquela humildade toda. Fala assim, rapaz, não tem ninguém com o espírito que você tem não, cara. Não tem ninguém para essa função igual você tem não. Vai você não, é você mesmo. E daí, irmão, o sonho se cumpriu. Passa-se um tempo, as vacas gordas, né, 7 anos de prosperidade, 7 anos de falta das coisas, a família dele vem. Vem os irmãos primeiro, ele brinca ainda, esconde algumas coisas, todo mundo conhece aquele negócio, né, e ele faz uma brincadeira, esconde uns utensílios e tal, manda trazer, até que ele se revela. Mas aquele sonho dos irmãos se prostrando, do pai e a mãe, aquilo ali se cumpre. Sem ele ter que forçar nada, sem ele ter que... Não, simplesmente ele continuou firme na presença de Deus, atraindo a presença de Deus para a vida dele, e as coisas foram acontecendo até se cumprir aquilo que Deus queria que se cumprisse. E ele foi usado, irmão, como bênção. Daí, talvez, quando ele ficou velho, ele até pensou assim, tudo vaidade. Mas, se Deus tem um propósito na sua vida, não fuja, não esconda. Não seja omisso. E também não seja oferecido. Simplesmente continue agradando a Deus. Amém? Esse é o segredo das coisas darem certo e se cumprirem na sua vida. Amém? Vamos colocar de pé?
Glória a Deus. Que essa palavra que você que está aí no YouTube, que essa palavra fique guardada aí no teu coração. Tudo tem um tempo, tudo tem um propósito de Deus, tudo tem a hora certa de acontecer na tua vida. Mas o que você precisa é buscar a Deus na sua vida. O que você precisa muitas das vezes, talvez você está aí assistindo agora, você está até decepcionado com a igreja. Você está decepcionado, mas o que você precisa talvez não é de uma igreja, o que você precisa é de Jesus na sua vida. Porque quando você receber Jesus de verdade na tua vida, você vai entender como as coisas realmente funcionam e você não vai se escandalizar mais com as igrejas. Você vai entender que existem pessoas de todo jeito e que você vai dar conta de você mesmo a Deus. Que você precisa de estar aqui congregando junto com o restante da igreja, adorando a Deus. Busque a presença de Deus na tua vida, que você vai ver as coisas mudarem. Amém? Vamos fechar teus olhos, irmãos, levanta as suas mãos. Agradeça ao Senhor por tudo que aconteceu aqui nessa noite, pela presença dEle tão real aqui no nosso meio. Senhor, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um dos irmãos, de cada pessoa que está aqui dentro desse salão. Muito obrigado pela Tua palavra. Senhor, que o Teu Espírito Santo continue falando conosco. O Teu Espírito Santo continue trazendo revelação nos nossos corações. Senhor, eu lhe coloco a minha vida, a minha casa, debaixo da Tua presença, debaixo da Tua vontade. E eu continuo lhe entregando o controle, o domínio de tudo. Que seja feito na minha vida, conforme a vontade do Teu coração. No nome de Jesus, que seja feito na vida dos meus filhos, conforme a vontade do Teu coração. Que seja feita na vida da minha esposa, somente aquilo que for da Tua vontade. Senhor, no nome de Jesus eu lhe peço, eu lhe entrego o controle nas Tuas mãos. Senhor, eu coloco essa igreja na Tua presença. Eu coloco cada irmão, cada irmã. No nome de Jesus, que toda mentira, que todo engano, que tudo aquilo que não vem do Senhor para a vida deles, que venham ser tirados, que venham cair por terra. No nome de Jesus. Mas, Pai amado, que o Senhor tome o controle, que o Senhor tome a direção de cada um dos irmãos, de cada pessoa que está aqui dentro agora. Que seja feito a Tua vontade, ó Pai, no nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz. Nosso culto está encerrado, irmãos. Quarta-feira online ou quarta-feira culto online, domingo culto aqui na igreja presencial. Em nome de Jesus, que essa semana seja a